Me chamo Amadeu Felipe da Luz Ferreira, tenho como nome de guerra Amadeu Felipe, sou militar reformado, sou oriundo de uma família tradicional de política em Santa Catarina. Hoje estou com 78 anos, né? E fui expulso do Exército em 1964 pelo ato institucional número 1. No primeiro ato já as Forças Armadas perceberam que nós não combinávamos, né? A ditadura e eu não tínhamos relação. Nesse período, em 64, eu fiz uma tentativa de levante na Vila Militar e eles descobriram a organização do levante no dia 6 de abril de 64, e aí cercaram minha casa, prenderam, né, foi um ato já de barbárie da ditadura. Como é que o senhor chegou ao Exército? Como é que o senhor escolheu a carreira militar? Nós começamos a organizar com os militares que não aceitaram o golpe, uma organização para fazer um levante na madrugada de 7 para 8. O senhor foi servir o Exército aos 18 anos, isso? Eu fui servir aos 18 anos, mas como meu pai era oficial, e aí acabei ficando, né? E até por curiosidade, eu fui o soldado mais bem pago do Exército Brasileiro, porque eu, como soldado, né, com 6, 7 meses, 7 meses, né, tinha feito todos os cursos que eram possíveis e tinha tirado o primeiro lugar. Aí eu recebia o soldo de um segundo sargento, porque eu tinha a possibilidade de assumir, né, até subtenente, já que eu tinha terminado todos os cursos. Em 64, quantos anos o senhor já tinha de Exército? Em 64 eu tinha 9 anos quase de Exército. Né? Então o senhor já era um militar já de era carreira, militar profissional, já era profissional. E aí já conhecia, eu já tinha servido no Rio Grande do Sul, tinha servido no Rio de Janeiro, tinha servido em outros lugares. E aí eu fazia parte já do Partido Comunista em 64, né? Eu, mesmo nativa, era engajado no Partido Comunista. E tínhamos uma organização de sargentos que a gente chamava Movimento dos Sargentos. E esse Movimento dos Sargentos tinha uma característica muito própria. Ele era um movimento independente, embora a grande maioria de seus membros fosse do Partido Comunista. E tínhamos uma ação política muito forte dentro das Forças Armadas. Chegamos, inclusive, em 63, por uma ação política nossa, a tirar o ministro da Guerra, o general Mauri Crua. Fizemos uma manifestação no IAPC, no Rio de Janeiro, com 6 mil militares, todos fardados, né? E essa manifestação fez com que o Jango tirasse o Crua do Ministério da Guerra. Não conseguimos colocar o ministro que queríamos, que era o general Osvino Ferreira Alves. Se tivéssemos colocado, não haveria o golpe. O golpe houve na verdade, o Jango era uma pessoa com pouca personalidade política, não era um homem com determinação. Se fosse um homem com determinação, tinha feito o que o Juscelino fez. O Juscelino, quando foi questionada a posse dele, o general Lott, com o apoio dos sargentos das Forças Armadas, garantiu a posse
do Juscelino Kubitschek em 55. Então, se o Jango tiver... E o Juscelino aí manteve os generais que eram fiéis a ele, mesmo que já tivessem caído na compulsória. Nós queríamos isso, que o Jango pegasse os generais nacionalistas de esquerda que tivessem atingido a compulsória e fossem mantidos nos comandos dos exércitos. O Jango não fez, botou o general Osílio Ferreira Alves, que era o nosso candidato a ministro, colocou na Petrobras, né? E aí perde todo o comando, não tem mais situação. E assim outros generais, né, foram coronéis que tinham condições de ter o comando de tropa, né? O Jango não os colocou na tropa, e inclusive conosco, os sargentos, nós fomos todos os do movimento transferidos para os lugares mais absurdos possíveis. Eu, que era originário do Rio Grande do Sul e estava no Rio de Janeiro, fui parar em Belém do Pará, depois de ter servido em Nioaque, no Mato Grosso, né? E outros, o Soares, que foi assassinado pela ditadura. O Soares estava servindo em Campo Grande, no Mato Grosso, o Araquém também, o Geuci estava servindo no interior também do Mato Grosso, em Bela Vista, né? Então, essa desarticulação dos militares de esquerda e nacionalistas, outros legalistas, essa desorganização contribuiu decisivamente para o golpe. Até digo uma situação inusitada que eu acho que aconteceu. Tenho plena convicção de que esse fato é um fato verdadeiro. Jango tinha uma situação muito complicada, muito difícil. Era um latifundiário muito grande, né? E, além de ser um latifundiário, era um homem vinculado aos trabalhadores da cidade, através da situação que ele vivia como vice-presidente, né? E ele, então, o Getúlio o tinha colocado numa situação difícil. Ele era afilhado político do Getúlio. E ele, no nosso modo de entender, no entendimento dos sargentos na época, ele, o que fez? Ele chegou num determinado momento, quando percebeu que o americano tinha entrado, que aquela Operação Brother, que o americano ia participar do golpe militar e já estava preparado com navios na costa, estava fornecendo armamento para São Paulo, através do governador Adhemar de Barros, tinha trazido para o Brasil o coronel Vernon Walkers, que era adido da Embaixada Americana em Roma, trouxe para adido da Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Era um homem que era vinculado à CIA e que tinha vinculação com a oficialidade golpista desde a Segunda Grande Guerra. Eu até acredito que o Castelo fazia parte do esquema de informação da CIA no Brasil. Castelo era informante da CIA no Brasil. Isso é uma coisa que ninguém... né? Quando esse coronel, era coronel, chamado Vernon Walkers, chega no aeroporto do Rio de Janeiro para vir ser adido militar no Brasil, tem 12 generais brasileiros o esperando no aeroporto. Quer dizer, generais que tinham um cargo superior, mas que eram vinculados a ele. Quando o Jango percebeu isso, o Jango negociou. E negociou através de quem? Negociou através do Cruel, que era comandante do 2º Exército e era compadre dele. E essa negociação, nós entendemos que essa negociação seria o seguinte: Jango não reagiria, ajudaria a desarticular a reação contra o golpe, o que fez, porque estava no Rio de Janeiro, onde ele deveria ter ficado nos dias 31 e 1º de abril, ele deveria ter ficado no Rio, onde ele tinha segurança, não ficou, desarticulou a reação, não permitiu que o brigadeiro Teixeira, que era o comandante da 3ª Zona Aérea, bombardeasse a tropa do Mourão, que se deslocava de Minas sem munição. Os sargentos de Minas tinham tirado a munição.
Tanto que quando, em 67, eu fui preso em Minas, na guerrilha do Caparaó, cheguei nas prisões e encontrei os sargentos de Minas de 64, que tinham tirado a munição da tropa. Essa situação, então, foi negociada no seguinte: ajuda a desarticular a reação e voa para São Borja. E vamos repetir o fenômeno Getúlio. O Jango tinha muito disso. Vamos repetir o fenômeno Getúlio. Qual era o fenômeno Getúlio? Tirado em 45 da presidência da República pelos generais, foi para São Borja, passa um tempo, se candidata ao Senado, a qualquer coisa, e retorna à vida política nacionalmente e tal. Mas quando ele estava em São Borja, e ele fez isso, o Jango fez isso, ele foi do Rio para Brasília, de Brasília para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Borja, e o Cruel tinha garantido a segurança da família dele. Quando ele está em São Borja, ele recebe um telefonema do Cruel. Esse telefonema houve, esse telefonema existiu, e nesse telefonema o Cruel diz para ele: presidente, não conseguimos mais garantir a sua família, porque eles não contavam com um processo muito forte de fascismo, de nazismo, que estava pairando na oficialidade brasileira, principalmente de capitão, major, tenente-coronel, coronel. Era muito grande a fascistização dos oficiais. E eles não contavam com isso, e aí o Cruel diz: presidente, não temos mais condições de garantir a sua segurança e da sua família. Voe para fora do Brasil. Aí o Jango voa, imediatamente o Jango voa com a mulher e os filhos, e mais alguns auxiliares, principalmente com o general Assis Brasil, que o acompanha até Montevidéu, no avião, e depois volta e se apresenta. Assis Brasil era um homem digno, depois tentaram desmoralizá-lo, mas ele era um homem digno, fez essa atitude, e o Jango vai, então, para Montevidéu. Então, essa articulação, eu não tenho a menor dúvida que essa articulação houve. E isso fez com que nas Forças Armadas ficasse uma porção de gente sem saber o que fazer. Então nós aí no Rio, eu estava no Rio, estava servindo em Belém do Pará, mas estava no Rio, até baixado do HCE, um coronel nosso amigo, que era do partido, chamado Vitor Pacheco, me baixou o HCE, conseguiu, ele era médico e era vice-diretor do hospital, me colocou no hospital e eu não segui para Belém, fiquei no Rio. Aí tentamos, então, na madrugada de 6 para 7, organizar para fazer um levante na madrugada de 7 para 8. Mas um companheiro nosso que estava fazendo a distribuição das determinações que cada unidade estava recebendo, porque a gente resolveu fazer uma reunião e, terminada a reunião, eu fiquei encarregado de fazer as determinações que para cada unidade. Então, por exemplo, o Regimento Escola de Infantaria, o REI, recebeu um bilhete através do nosso contato que deveria fazer isso, isso e aquilo. O Regimento Escola de Artilharia, então, cada unidade ia recebendo as suas determinações. O sargento chamado Leoni Lopes, que estava distribuindo essas determinações, esses comandos, cai preso com a Kombi, ele tinha uma Kombi que ele estava dirigindo, fazendo o serviço, cai preso e apertado, torturado, ser viciado, ele dá o meu nome. Aí cercaram a minha casa, né? E cercaram, e aí foi uma confusão enorme, foi mais de 100 pessoas, um tal de tenente-coronel Bulcão, que até era Catarina como eu, por incrível, por coincidência. O senhor estava na casa com a sua família, no Rio de Janeiro? Estava na casa da minha família, que eu tinha ido levar as passagens para minha mulher e meus filhos e minha irmã, que estava comigo, viajassem para Curitiba, onde morava minha mãe e meu pai. Como forma de protegê-los e afastar. Mas não deu tempo. Quando eu chego na minha casa com as passagens, em seguida eles cercam a minha casa, e aí foi uma confusão que ficamos com a casa cercada até às 6 horas da manhã.
Eu morava no bairro de Realengo, e nesse bairro é um bairro muito militar, e muito sargento. Então, de madrugada, quando o bairro de manhã, às 6 horas da manhã, tinha mais de 1.000 pessoas na rua. Seus filhos eram pequenos? Como? Seus filhos eram pequenos? Eram pequenos. Meus filhos tinham a menina, a mais velha, 4 anos, e o mais moço, 3 anos. Aí foi, né, uma coisa maluca. Eu resisti, porque eu fiquei com medo que eles fizessem qualquer barbaridade com a minha mulher ou com as minhas filhas, meus filhos. Mas quando foi 6 horas da manhã, eu botei o uniforme, eu estava armado, e aí vi que a rua estava cheia, não tinha mais perigo deles fazerem qualquer barbaridade. Aí me entreguei, né? E a minha mulher foi de uma presença de espírito incrível, porque quando eles foram entrar na minha casa, aquele, né, borbotão de milicos, com o vulcão na frente, ela disse: tudo bem, os senhores vão entrar, mas eu quero saber o nome de cada um. Isso me salvou a vida, né? E pegou os nomes, realmente ela pegou. Eles ainda não tinham, a arbitrariedade ainda não era o forte deles, né? Porque era o primeiro, segundo dia, sexto dia depois do golpe. Então, eles acabaram titubeando e deram os nomes. Isso salvou a minha vida, e aí fui preso e fui levado para o grupamento de unidades de escola, onde esse coronel Bulcão, tenente-coronel, na verdade, era o oficial que estava dirigindo as operações. Nessa noite, eles mataram um amigo nosso, um sargento, chamado Manuel Alves de Oliveira, segundo sargento, servia no regimento escola de artilharia e era o nosso contato no regimento escola de artilharia para fazer o levante das tropas. Mataram ele com o mais vil das torturas, ele ficou transtornado, batia com a cabeça na cela, e eu só ouvia os gritos que eu estava noutra cela, né? E aí quando ele foi morto, na madrugada, de manhã cedo, amanhecendo o dia, eles me chamaram, me levaram para ser ouvido. E aí já me contaram, assim, com coisa: olha, o Alves já morreu, agora é a tua vez, né? Eu digo: tudo bem, vamos lá. Então, aí fiquei ali 24 horas sob interrogatório. Depois disso, fui levado para o massacre na companhia de polícia do Exército, na Vila Militar, onde quem comandava era um capitão chamado Zamit, era uma besta humana, né? Depois me encontrei com ele, também em outra situação. E ele mandou os sargentos me torturarem, me algemarem, me torturarem, me pegaram correntes, mas aí os sargentos se negaram: não, Amadeu, nós não vamos tocar. Ele disse: mas como? Não sei o que. Ele disse: não, Amadeu, nós não vamos tocar, ele é nosso colega, está fardado como nós, ele é nosso amigo, nós o conhecemos, nós não vamos tocar no Amadeu. A segunda vez, pelo segundo momento, eu estava sendo, né? Aí me levaram imediatamente para o regimento escola de infantaria, o Rei, que fica na Vila Militar também, onde deu outra confusão, porque ainda havia a prontidão e um terceiro sargento chamado Cirilo, enorme, um atleta, o melhor atleta do primeiro exército, com aquela tensão das prisões, a tensão do golpe militar, aquela coisa, ele desequilibrou e começou a bater em todo mundo. Ele era muito forte, começou a bater no comandante da companhia dele, bateu no... E aí prenderam ele e levaram, esvaziaram uma cela que tinha cabos e soldados e que ficava na frente da cela que eu estava, e deixaram ele lá. Quando tocou o silêncio, ele de novo teve um outro acesso. E nesse acesso ele quebrou aquelas tarimbas de madeira, porque nem colchão davam para os soldados, era um absurdo, mas aquelas tarimbas de madeira ele quebrou e começou a jogar em tudo quanto é lugar. Aí eu tinha tido algumas experiências
de hipnotismo com meu pai quando era mocinho, quando era menino. E aí fui tentando e tal, e os outros presos gritando, Amadeu, você está de frente para ele, dá um jeito, não sei o que e tal. Eu consegui hipnotizá-lo e fiz ele dormir. Cirilo, quando ele dormiu, que ele ficou em cima aquele monte de tábua, de coisa, tudo quebrado, todo machucado, ele estava todo machucado. Aí veio o comandante que tinha me conhecido, menino, tinha sido colega do meu pai, no 23 RI, em Blumenau, Santa Catarina, olhou e chamava coronel Presgreve. Foi general mais tarde. Esse Presgreve olhou e disse, Amadeu? Eu disse, sou Amadeu. Ele fez assim com a cabeça, me reconheceu. Aí veio um major, que era médico, e disse, olha, ele pode-se entrar e dar uma injeção nele, ele não vai acordar? Eu digo, não, é na veia ou no músculo? Aí brinquei assim, é na veia ou no músculo? Não, é no músculo, então dá. Digo, agora ele torce o pescoço, mas não acordou. E aí, quando eles saíram, eles pediram, por favor, acorda ele. Aí eu acordei, se soubesse, e eles colocaram uma camisa de força e levaram para o hospital militar. Essa situação fez com que eles me tirassem imediatamente dali e fui levado para o quartel da primeira divisão de infantaria, que fica na Vila Militar, é o comando da coisa, onde fui interrogado por 6 capitães durante 30 e poucas horas. Porque eu tinha feito curso de hipnotismo, porque eu tinha Pavlov na União Soviética, eu tinha feito curso de hipnotismo fora do Brasil, que eu era treinado para ser profissional e tal. Aí, eles sabiam que o senhor era do PCB? Não, tinham certeza, mas não tinham prova. Tinham certeza, mas não tinham prova. Que o senhor era um questionador, um líder, uma coisa, eles sabiam. Tinha toda uma ação política muito grande, né? Então, mas reivindicando questões para o próprio grupo, né? Com uma pauta de reivindicação para melhorar a atividade dentro da tropa. Não tinha também questões tinha sociais. Atividade política fora, porque a gente, na época, também militava muito no movimento nacionalista. Os sargentos tinham passado muito o pessoal da Casa do Sargento do Brasil, tinha a questão da Petrobras, né? Então tinha uma série de coisas. E aí me levaram para a PE da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, e aí me colocaram, a prisão tinha 6 celas individuais, que eram uns cubículos, né? Aí estavam os chineses que tinham vindo ao Brasil retribuindo a visita que o Jango tinha feito à China por determinação do Jânio. O Jânio, quando imaginou dar um golpe e poder assumir como ditador, mandou o Jango à China fazer um início de conversação para relações comerciais e diplomáticas. E aí ele fez a renúncia. O Jango estava na China quando ele fez a renúncia. Aí a China, então, retribui no governo do Jango a visita para começar. E aí o golpe, tinham 9 chineses no Brasil. Prendeu os 9, tinha um vice-ministro de comércio exterior, foi preso, né? E todo mundo foi preso ali. E aí eu fiquei, então, cada um deles foi para uma cela, tinham 6 celas, os outros estavam no batalhão de guarda. Tinha um jornalista da Última Hora, Echevarria, um nome assim, era diretor da Última Hora, ele na cela 1, aí vinha um chinês, depois vinha outro chinês, depois vinha eu, depois vinha mais 2 chineses. Isso para mim foi muito bom, porque o Sobral Pinto foi contratado pela Embaixada Suíça para defender os chineses e dar assistência aos chineses. E o Sobral me viu lá na cela, uma cela imunda, né? Caía percevejo em cima da gente, e ele disse, quem é que está te defendendo? Quem é? Ele foi visitar os chineses, né? E aí os chineses ficaram ali, ele conversando, me viu, disse, quem é que
que está te defendendo. Eu digo, não tem ninguém, doutor Sobral. Por enquanto não tem, contei mais ou menos assim por cima. Ele disse, então sou eu o teu advogado. Aí o Sobral ficou meu advogado, foi a minha sorte, né? E aí fiquei preso quase 5 meses, um tempo assim, do golpe. Mas aí nas prisões nós começamos a rearticular o movimento dos sargentos, né? Ver o que se iria fazer quando a gente conseguisse sair da prisão, o que nós iríamos fazer e tal. E aí decidimos que iríamos procurar, pela influência do Guevara, iríamos procurar fazer uma guerrilha rural. Eu fui um dos primeiros que saí, eu consegui um habeas corpus, Sobral fez, a minha mulher assinou o habeas corpus, naquele, né? E aí julgaram no mesmo dia, o Tribunal Superior Tribunal Militar julgou no mesmo dia o habeas corpus do almirante Aragão e o meu, porque havia uma relação familiar entre o Ívio de Aquino, que era o procurador da República, procurador da Justiça Militar, com a minha família, porque ele era catarinense, de Florianópolis. E aí ele botou junto, e aí soltaram o Aragão e me soltaram. Eu e o Aragão saímos, o Aragão disse para mim, vamos embora. Eu digo, o que é, almirante? Não, vamos para a Embaixada do Uruguai, para a Embaixada... Eu digo, não, eu vou ficar, eu fico clandestino, mas vou ficar. Ele foi. E eu fiquei e comecei a visitar com nome falso, já peguei o partido me ajudou a tirar toda uma documentação. Que nome o senhor usou? Eu usei muito Altair, né? E quando estava na guerrilha do Caparol, usei o nome do meu filho, Alexandre. Mas me deram uns documentos falsos, até me lembro até hoje. Alfredo Ramírez Barreto. Esse nome, né, eu usei com documentação, uma documentação muito bem feita, inclusive com o Félix passando no Rio de Janeiro, pelo Instituto Félix Pacheco, né? O partido me ajudou muito nisso, o partido que me forneceu. E essa documentação, e aí comecei a estruturar o pessoal. O pessoal ia saindo da prisão e a gente ia recebendo aqui fora, ia organizando e ia vendo. E para o Exército o senhor tinha deserdado? Tinha sido expulso. O senhor foi expulso? Fui expulso pelo ato institucional número 1, logo no início. Aí organizamos um coletivo, e esse coletivo decidiu que nós deveríamos procurar o Brizola em Montevidéu para ver se ele concordaria com que a gente fizesse, né, nos fornecesse recurso e cobertura política para fazer uma revolução. Bom, eu fui para o Rio Grande para passar para o Uruguai, meu sogro e minha sogra moravam no Rio Grande, minha mulher era gaúcha, e aí fui para o Rio Grande, mas quando eu cheguei no Rio Grande, 2 dias depois, estava fazendo contato, e aí, fazendo contato para poder achar o veio para passar para o Uruguai, e chegam 2 companheiros meus do Rio, o Araquém e o Geuci, dizendo, olha, nós viemos para ver a situação, teu pai morreu no Rio de Janeiro. Meu pai era coronel, tinha morrido, 49 anos, moço, mas tinha morrido. E aí eu telefonei para minha mãe, falei com a minha mãe, e minha mãe disse, não, filho, não vem, porque se você vier, só vai me arrumar confusão aqui, porque eu já estou com a morte do teu pai, já enterrei, já fiz tudo direitinho, quer dizer, não tem mais o que fazer. E você está sendo procurado, então... Aí resolvemos os 3 ir para Montevidéu, em vez de ir eu sozinho, ia com os 3. Aí procurei um amigo do partido, Dr. César Ávila, que era um cirurgião ortopedista, mais famoso que tinha no Rio Grande do Sul, e ele era do partido, e me ajudou, e era catarina como eu, me ajudou e nós conseguimos então passar
na noite do dia 24 para dia 25 de dezembro, né, nós atravessamos a fronteira e fomos para o Uruguai. Chegamos em Montevidéu, procuramos o Brizola nos recebeu, conversou muito, ele dizia para nós, olha, eu ajudo a guerrilha, mas eu tenho convicção de que a gente consegue fazer um levante em Porto Alegre. Eu digo, mas e como é que faz isso? Não, você serviu em Porto Alegre, você serviu no 18, que é a unidade mais forte, você vai ter toda a minha cobertura para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Se vocês aí me ajudarem nessa fase, se não der certo o levante em Porto Alegre, eu ajudo a guerrilha. Bom, lógico que um levante era muito melhor do que, muito mais, né, dá muito menos trabalho, mas é muito mais difícil. Aí fui a Porto Alegre, os companheiros que foram comigo vieram comigo até Porto Alegre, de Porto Alegre foram para o Rio, reunir o pessoal, conversar, ver o que seria decidido, e eu fui a Porto Alegre examinar a possibilidade de levante que o Brizola aventava. Após fazer um levantamento, constatei que era real, o que ele dizia era real, tanto que eu tinha ido, já clandestino, numa prisão da Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande, onde tinha um coronel que era nosso, do nosso lado, que estava preso, e os dois capitães que comandavam a unidade que ele estava preso, né, faziam parte do planejamento de levante do Brizola. Eu, inclusive, clandestino, entrei e fiz uma reunião com eles dentro da prisão. Né? Eu digo, olha, essa situação ninguém imagina. Né? E aí fui ao Rio, conversei com o meu pessoal no Rio, depois de fazer o levantamento, e disse, olha, a situação é essa. Né? Eles acharam que tudo bem, que poderia, então, eu voltar a Montevidéu e conversar com o Brizola. Aí voltei a Montevidéu, conversei, aí já conheci o caminho, né, era mais fácil, conversei com eles, tudo bem. Eles, agora vamos ver o que a gente tem que fazer. Aí discutimos, conversamos, e chegamos à conclusão que eu deveria trazer do Rio oficiais e sargentos que concordassem com o levante em Porto Alegre. Aí trouxemos quase 60 pessoas, né, que tinham sido expulsos, como nós, militares, uns tinham servido já no Rio Grande, como era o meu caso, outros, né? E aí começamos a organização. Fizemos 3 tentativas de levante. A última tentativa, com o coronel, que era subchefe da Casa Militar do Jânio, o coronel Avelar, né? Ele foi preso e já um homem de mais idade, torturado, não resistiu, né? Eles desconfiavam que tinha alguma coisa, mas não sabiam que era. Prenderam o Avelar, e o Avelar, de torturar, tinha filho pequeno, mexeram com a família, fizeram um horror na casa do Avelar, e o Avelar, então, abriu o jogo e disse, olha, levante, mas quem conhece o meio é o Amadeu. O Amadeu que está, né, que tem livre acesso e ninguém sabe onde ele mora, ele está bem escondido. Aí Porto Alegre virou uma praça de guerra, né, para mim. Tive que sair de Porto Alegre, tirar todas essas pessoas de Porto Alegre, sair a pé. Fui até Tramandaí a pé de Porto Alegre, que são 130 quilômetros. À noite, só andando à noite e tirando gente. E conseguimos tirar todo mundo e ninguém foi preso. O nosso pessoal clandestino que tínhamos não foi preso. Tentamos também, aí em seguida, tentamos um movimento na Serra do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, mas houve um assalto a banco, né? Estavam começando os assaltos a banco, houve um assalto a banco,
E aí confundiram o nosso pessoal que estava treinando na serra com os ladrões e a própria população os denunciou. E eles, o companheiro Avera e o companheiro Ornier, foram presos, né, no Rio Grande do Sul. O Ornier era carioca, foi um trabalho para tentar tirar, mas conseguimos tirar o Ornier e a Vera da prisão. Depois disso, então, resolvemos que era impossível, já todas as forças militares do Rio Grande do Sul estavam permanentemente vigilantes contra qualquer tentativa de levante, tentativa de guerrilha. Decidimos que era impossível, então deslocamos o nosso pessoal para o Rio de Janeiro e começamos a procurar um local para fazer uma guerrilha rural com apoio político do Brizola, político e financeiro. Hoje posso dizer isso porque queria uma época que eu dissesse, a Veja queria que eu dissesse que o Brizola tinha financiado a guerrilha do Caparaó, e eu disse que não era verdade, que era mentira isso, né, porque eles queriam caçar o Brizola ainda em 85. Então, hoje não, hoje o Brizola está morto, hoje tudo mudou. Então, na verdade, com o apoio político e financeiro do Brizola, fomos montar o pessoal da Polop, o Eric Sachas, que era um primo do Juca Chaves, nos disse que tinha já examinado uma região, mas que ele não tinha gente para fazer guerrilha, que era a região do Caparaó, em Minas Gerais, entre Minas e Espírito Santo, onde fica o Pico da Bandeira. Antes de irmos para lá, o Castelo, ainda presidente da República, foi fazer uma visita ao Rio Grande do Sul, e o Soares, que era nosso companheiro, que era paraense, mas servia no Rio, e a gente tinha deslocado para Porto Alegre, é preso, e depois de alguns meses embaixo de tortura, é assassinado no Rio Guaíba, em Porto Alegre, chamado caso das mãos amarradas. Né? Jogaram ele no rio com as mãos amarradas, pés amarrados. Depois de 3, 4 meses de serviço, de tortura, né? Era um homem, era militar, era segundo sargento do Exército, um homem de 1,50 m e poucos de altura, com 3 metros de estatura política. Era um gigante ele. Um companheiro que iria nos fazer uma falta incrível, mas que foi assassinado assim, da forma mais vil. Porto Alegre, mesmo no golpe, Porto Alegre se levantou quase em cima dessa barbaridade. E um coronel nosso amigo, que era do partido também, Pedro Arbures Alvarez, morreu há poucos dias, né? Pegou o cadáver do nosso companheiro e saiu pela Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, para colocar o Soares numa sepultura. E quando chegou em frente da Pira da Pátria, que tem em Porto Alegre, no Parque da Redenção, ele pega uns cavaletes de trabalhadores, pedreiros de construção, põe o caixão do Soares em cima e faz uma manifestação política, né, a favor do Soares. Foi uma coisa... Porto Alegre ficou assim, nós não vimos porque nós já estávamos no Caparaó. Aí ficamos no Caparaó de julho de 66 até abril de 67, 1º de abril de 67, quando então a Polícia Militar de Minas Gerais, que era uma polícia preparada, não era uma polícia, nos cercou e conseguiu nos prender. Nós que tínhamos ido em 17 pessoas para o Caparaó, já estávamos com 8 pessoas só, 8 companheiros só, porque a situação de guerrilha é uma coisa dificílima. O Guevara tinha inteira razão, né? O guerrilheiro é um novo homem, né? E só com esse novo homem é que se consegue fazer a Revolução Socialista. Mas, né, não é preciso que esse novo homem seja o gigante que o novo homem tem que ser.
Senão não consegue. Exige demais. E nós tínhamos ido com 17 para lá, né? Paulatinamente, chegamos a ter 17. E aí, quando nós fomos presos, cercados, um companheiro doente, morrendo, com peste bubônica, como é o nome? Não sei se ele mora no Rio Grande. Como é o nome dele? Avelino Bioen Capitani. Avelino Bioen Capitani está doente, está com... E o Capitani, doente, tivemos que mandar buscar remédio. Quem foi buscar foi o Amaranto, que também mora no Rio de Janeiro. E era marinheiro, os dois eram marinheiros. E aí o Amaranto é preso, porque o farmacêutico telefona para a polícia e dá indicação. Eles já vinham nos cercando, aí eles nos cercam e nós somos presos. E aí fomos condenados quase, né, a 13 anos de prisão, mais 2 de medida de segurança. Felizmente, nas prisões assassinaram, na prisão, nós fomos levados para a prisão de Minas Gerais, primeiro, o quartel em Juiz de Fora, que a polícia nos entregou para o Exército. E aí, ali em Juiz de Fora, numa penitenciária de Linhares, hoje parece que mudou de nome, eles assassinaram um companheiro nosso que era pelotense, porque aí estava vendo o contrário. Antes nós tínhamos levado gente do Rio para Porto Alegre, agora nós estávamos trazendo gente do Rio Grande para a guerrilha do Caparaó. E o Milton, um rapaz novo, 20 e poucos anos, é assassinado de uma forma brutal, com enforcamento, em lençol, tipo a questão do Herzog, muito parecida. Milton tinha 1,85 m, e a torneira que ele que foi feita, né, a forca para ele, tinha 1 metro de altura, quer dizer, não tinha a mínima possibilidade. E o Milton foi assassinado. E aí ficamos, desses 13 anos, acabamos ficando 4 anos e pouco presos. Porque aí começaram a inventar processos, inventa processo daqui, inventa processo dali. E aí tivemos, dentro do ruim, a gente sempre tira alguma coisa boa, né? O Sobral e uma pleiade de advogados que nos defenderam sempre, nunca nos cobraram um tostão, né? Era o escritório do Sobral, era o escritório do Modesto da Silveira, era o escritório do Oswaldo, e do Bento Rubião. Então eram advogados do Rio de Janeiro que se dispuseram a nos defender. O senhor cumpriu a prisão lá no Rio de Janeiro? Como? O senhor cumpriu esses 4 anos? Cumpri 4 anos e 6 meses, mais ou menos. No Rio? Aí cumpri um pedaço em Juiz de Fora, em Minas Gerais, nas dependências do 10º RI, cumpri em outros quartéis da coisa, e depois fui levado para o Rio de Janeiro, na Fortaleza de Santa Cruz. Como é que ficou a sua família, sua mulher, seus filhos, por exemplo, nesse 1 ano de guerrilha e depois nesses 4 anos de prisão? O senhor acaba ficando, na verdade, 5 anos... Meu pai tinha falecido, minha mãe ficou com a pensão militar do meu pai, pensão de coronel, e ela mantinha, né, a minha família na cidade em que a gente tinha nascido, Blumenau. E ela era oriunda de uma família muito tradicional de Santa Catarina. Então, com ela, ninguém mexia em Santa Catarina. Ela era neta do velho Hercílio Luz, que foi governador de Santa Catarina 4, 5 vezes, não sei quantas certo, que era meu bisavô e era avô da minha mãe. Então, era uma família que tinha alguma influência política. Meu pai tinha servido no regimento ali de Blumenau. Então, ali em Blumenau não mexeram com meus filhos e eles conseguiram estudar em colégio público, conseguiram, né, ter uma vida normal. De 6 em 6 meses eles iam me visitar, né, o que quando era permitido. Numa dessas vezes prenderam ela no Rio, prenderam as crianças, né? Então
eles, na verdade, a direita fascista não tem princípios, ela não tem princípios algum. Ela vai às raias do absurdo, vai à tortura, vai à sevícia, vai ao assassinato, vai à perseguição. Então, não importa se é criança, se é mulher, essa experiência a gente tem. Se é civil, se é militar. Não importa, ela faz a violência. Esse é o papel histórico da direita perante o universo, perante a humanidade. Né? Assim foi com Hitler, assim foi com Mussolini, assim foi com os Estados Unidos, assim está sendo hoje com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm ainda em Guantánamo uma prisão com 100 e poucas pessoas, que não tem nada a ver com Guantánamo, né? São árabes, a maioria são árabes, né? É uma situação terrível. Mas eu queria, nesse momento, fazer uma interrupção e dizer para você a relação dos nossos mortos. Acho que é importante a gente fazer sempre uma homenagem àqueles que nos permitiram chegar até aqui. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. O Soares, quando foi assassinado no Rio Grande, o que eles queriam? Eles queriam a gente, os companheiros dele. Né? E aí o assassinaram porque ele não deu os seus companheiros. Então, Manuel Raimundo Soares, assassinado em Porto Alegre, Milton Soares de Castro, fez Caparaó, o Soares ajudou na organização, foi assassinado em Juiz de Fora, era pelotense. Manuel Alves de Oliveira foi assassinado no Rio de Janeiro, na Vila Militar, no grupamento de unidades de escola. João Lucas Alves, sargento da Aeronáutica, foi assassinado. José Mendes de Sarroris, herói da guerra, herói da FEB, um homem que não tinha um olho, tinha perdido uma granada, tinha explodido, né, em Monte Castelo com ele, ele tinha perdido um olho, foi assassinado com mais de 40 tiros, um homem já de alguma idade. José Mendes de Sarroris, Marco Antônio, marinheiro, morto em Copacabana, né, onde ele se escondia, estava escondido da coisa. Joaquim Pires Cerveira, major, que era professor de matemática na prisão em Curitiba. Joaquim tem 4 irmãos, todos de esquerda, todos decentes, e o mais velho deles respondeu um processo junto comigo, que era coronel, comandante do Parque de Motomecanização no Rio de Janeiro, que chamava... O apelido dele era Gaguinho, ele era um pouco gago, né? E o apelido dele era Gaguinho. Marcelo Pires Cerveira. Marcelo não foi assassinado, Marcelo morreu em condições normais. Bom, o que é importante nisso tudo? É que o grande conjunto de companheiros que participou de toda essa movimentação, ele se mantém mais ou menos, não por dificuldades financeiras, mas dentro da possibilidade, conseguem se manter unidos, trocando informações entre si, buscando saber a saúde do outro, como é que está, como é que não está, e todo mundo lutando por uma coisa que depois, mais tarde, foi atingir o pessoal, lutando por dignidade, lutando, sabe, não há, a não ser raras pessoas, como esse Leoni Lopes, que me entregou no Rio de Janeiro, mas há um pessoal que fez a tentativa de levante no Rio Grande do Sul, o pessoal que fez a guerrilha do Caparaó, o pessoal que fez a guerrilha em Santa Catarina. Nós nos mantemos mais ou menos unidos, trocando informações e querendo saber toda hora um do outro. E continuamos tendo essa relação fraterna, solidária, né? Uma relação de muito, muito amor, de querer muito bem um ao outro. Que ano o senhor deixou a prisão? Como? O senhor deixou a prisão em que ano? Em 71. 71. Abril de 71. E quais eram as suas convicções nesse momento e quais as perspectivas que se anunciavam para o senhor? Bom, o senhor era processado, tinha cumprido prisão, era comunista, ex-militar, expulso, quer dizer... Eu não tinha mais condições de morar no Rio.
né, eu teria sido assassinado como foram muitos outros. Então, eu tomei uma decisão, pela primeira vez, depois de muitos anos, uma decisão de preservar a minha família. E aí, saio da prisão, minha mulher morava em Blumenau com a minha mãe, com os meus filhos. Eu saio da prisão e vou para a casa de alguns amigos no Rio, né, que eram pessoas que tinham feito tudo isso junto conosco, mas já estavam soltas. E dali viemos para Londrina. Por quê? Porque eu tinha 2 irmãs mulheres. Eu só tinha 2 irmãs mulheres que eram mais moças do que eu. E eu, então, tinha que ir a Blumenau ver meus filhos, que estavam lá, e a minha mãe. Então, aí o que faço? Passo por Londrina, vejo minhas 2 irmãs, meus sobrinhos, né? Elas estavam, o marido era médico, o outro marido tinha uma firma aqui em Londrina, de refrigeração industrial e comercial. Sem militância, sem nada. Sem nada, absolutamente nada. Aí passo por aqui, converso com eles, vejo, fazia anos que não os via, né? 4 anos no mínimo, 4, Foi a primeira anos. vez que o senhor veio a Londrina? Como? Foi a primeira vez que eu vim a Londrina. Aí andei aqui não tinha quartel do Exército. Então a perseguição deveria ser menor, né? A vigilância deveria ser menor. Aí passei e eles me convidaram. Disse, olha, vem para cá, fica aqui, você tá há anos sem a tua família, tá sem coisa. E eu tinha decidido mesmo, né, que tinha que dar uma preservada na minha família, porque não tinha mais condições eu tinha que, pelo menos, trabalhar. Fazia quantos anos que eu não trabalhava, eu só fazia movimento. Aí fui a Blumenau, conversei com a minha mulher, conversei com a minha mãe, e aí a alegação deles era que meu pai tinha falecido, das irmãs. Olha, nossa família hoje é pequena, se você vier para cá, a mamãe vem também, e aí, né? Bom, aí fui a Blumenau, conversei e voltei aqui, fui a Porto Alegre primeiro, vi as condições em Porto Alegre, porque eu tinha servido em Porto Alegre, minhas condições em Porto Alegre eram péssimas, porque, né, todo o passado estava ali, e aí eu, como tinha que dar uma segurada, eu resolvi, então falando com minha mulher, resolvi ficar aqui. E aí um cunhado meu, Ernestino Queires, hoje mora em Salvador, na Bahia, com a mulher, com minha irmã, com os filhos, com os netos. E ele disse, olha, eu tenho uma empresa aí, pequenininha, que está fechada, né? Ela tem um nome feio, chama Repamal, Representações Paranaenses de Máquinas Limitada. Se você quiser tocar essa empresa, a gente abre, eu te dou aí uma percentagem de 20% e aí você começa a trabalhar. Eu olhei e vi, eu não entendia nada de coisa nenhuma, né? De comércio, indústria, era reforma, era complicado. E tinha um japonesinho também como sócio, chamado Nelson Manabe Yamamoto, que também tinha 20%. E o meu cunhado ficou então com 60%. Aí trabalhei alguns anos com isso. Isso mantive minha família, eles estudaram, né? Meu filho é advogado, minha filha fez arquitetura, depois desistiu, aí é professora, está se aposentando já como professora no Rio Grande do Sul, que eles tinham nascido, os 2 mais velhos, no Rio Grande. A minha filha mais moça fez arquitetura também, formou, também depois fez pedagogia, hoje é professora no município. Então, tem 11 netos. A década de 60 aqui, 70, né? 70, 71, por aí, né? 72, era uma época agitada, o UEL, o Movimento Estudantil, o PCBR. Mas aqui em Londrina havia um movimento mais no PMDB. O PMDB é que passou a ser o estuário, né, do Rio que fazia política. O senhor olhava a política só de longe? Não, né? Eu entrei no PMDB. O senhor veio, se instalou e continuou Continuei fazendo política. Entrei no PMDB
né? Que ano o senhor entrou? Aí eu entrei no PMDB, eu acho que na transformação do MDB para PMDB, eu já entrei, já fiquei como tesoureiro do PMDB. Né? E aí fui candidato, depois em 85, já pelo partido, candidato a deputado federal. Até fui o mais votado do Paraná no PCB, porque aí já era o PCB. Saí do PMDB e fui para o PCB. Né? Que, na verdade, eu nunca tinha saído do PCB. E aí, depois, no PCB, acabei sendo candidato no Paraná até a governador. Fui candidato a prefeito de Londrina pelo PCB e fui candidato a governador pelo PCB no Paraná na última eleição. Né? Fui secretário do Richa quando governador, porque ainda no governo do Zé Richa, a gente estava todo mundo no PMDB. Uhum. O senhor foi secretário de? Indústria e Comércio. Subsecretário, na verdade, porque eu fui secretário para a região norte. Uhum. Mas aí, nessa altura do campeonato, a família estabelecida, a sua mulher devia assim, sai da política. Não, ela sempre foi muito, e infelizmente nós acabamos, porque a vida muda e as pessoas às vezes não mudam, né? Ou não mudam, mas mudam para outro sentido, né? Eu acabei me divorciando, infelizmente, mas nunca me divorciei, tive uma clareza muito grande. Nunca me divorciei dos meus filhos, né? Sempre foi uma coisa que eu preservei. E mesmo a relação com ela, embora seja uma relação hoje, né, uma relação que você falou de ex-mulher, que vai permanecer para sempre, né? Há uma relação de amizade forte. Aí casei de novo, também tive cuidado. Eu só tenho filhos do primeiro casamento. Né? Acho que isso são coisas que... Como você tem filho de uma mulher, tem filho com outra, isso complica muito a vida dos casais, das pessoas. E talvez até por um pouco de egoísmo, eu tenha preservado isso. Tenho 5 filhos, 3 meus e 2 que eram da minha irmã, que faleceu, a minha irmã depois mais moça, em 1980, a minha irmã mais moça teve um aneurisma cerebral e perdeu a vida. Ela tinha 10 anos menos do que eu, na carne. E ela sempre me dizia assim, disse, meu irmão, quando eu morrer, eu disse, Carmen, para com isso. Ela tinha um problema de rim, tanto que ela teve que operar até tirar um rim. Eu disse, Carmen, para com isso. Mas ela dizia para mim assim, não, para não, vou dizer. Ela dizia, e dia que eu morrer, põe na minha sepultura, a minha lápide assim, aqui jaz Carmen Beatriz, muito contra a vontade. Está lá. Né? Era uma moça linda, querida. Então, os 2 filhos dela, minha mãe terminou de criar. E quem ajudava a minha mãe nessas questões, né, era eu. Então, tenho como filhos. E a minha atual companheira tem 2 filhos, minha mulher tem 2 filhos. Então, são 7. E 11 netos. Tem uma netinha de 5 anos e a mais velha tem 31 anos. Né? E o senhor continua comunista? Como? Continuo comunista, continuo no partido, faço parte do Comitê Central e fui até um mês atrás, o secretário político do Paraná. Agora fizemos uma nova eleição, um outro companheiro, porque deslocar, eu morava aqui em Londrina, e o fato de o PCB ter direção em Londrina atrapalhava muito, muito. Então levamos a direção para Curitiba, e eu faço parte do comitê estadual, mas não sou o dirigente. Né? E acho que ser comunista é uma coisa que me ajudou muito na vida.
porque eu consegui, através do partido e através da filosofia, né, ver que o homem sozinho é nada, é muito pouca coisa. Nós somos coletivos e, como coletivos, a gente tem soluções para tudo, até para a economia, né? Agora, tem uma coisa que também o partido me ajudou muito. O sistema capitalista é um sistema que o mundo não nasceu capitalista, não vai morrer capitalista. O mundo é um processo em evolução e os seus sistemas econômicos também são um processo em evolução. E o capitalismo de Adam Smith está morrendo já. Não tem mais o que dar para a Terra. Na verdade, é isso. A gente vê as guerras que estão sendo fabricadas, então não tem mais o que dar. E o homem coletivo, né, é o homem comunista. O que é comunismo? Né? É comum a todos. Não é nada mais do que isso. É a distribuição da renda de forma comum a todos. Isso vai nos levar a uma nova grandeza da humanidade, vai nos levar a uma construção de uma sociedade solidária, fraterna, né? E, acima de tudo, uma sociedade, né, que preza a humanidade. Ou a destruição total, né? Ou a barbárie. Como é que o senhor vê o Exército hoje? Qual a sua relação com o Exército hoje? Ainda é uma relação muito difícil. Eu tô, a todo momento, né, aparecem coisas que tentando me limitar. Né? Tentando me limitar. Olha, você tem 2 anistias. Se eu tenho 2 anistias, o culpado não sou eu. Né? Porque não sou eu que me auto-anistiei. Né? Então, foi o Estado brasileiro. Então, diz que eu tenho 2 anistias que eu tenho que optar. Estou indo até Apucarana para ver isso. Me telefonou um advogado do Rio Grande, que hoje é meu advogado, dizendo, olha, estão querendo saber como é que você vai fazer isso. Né? Então, a todo momento é uma relação muito ruim, com exceção dos antigos, dos reformados, esse pessoal que me conheceu nativo. Esse pessoal é meu amigo até hoje. De vez em quando há uma reunião em Porto Alegre, normalmente em 1º de maio, que vão 1.500, 600 ex-militares. Quando eu chego é uma farra, é uma alegria. Né? Isso me faz muito bem. O pessoal da ativa aqui em Apucarana, que é de tenente-coronel, coronel para baixo, me trata bem. Me trata bem, me trata com respeito, eu sou bem atendido, né? Não sou, quando vou para ver uma questão pessoal minha. Agora, a direção das Forças Armadas, essa, né, a relação é sempre uma relação muito conflitada. Porque na sociedade brasileira ser comunista já é um problema. Agora, o militar comunista é uma carga pesada. Pesada, né? Mas meu pai era comunista e era oficial do Exército. Né? Então, te influenciou de alguma forma? Eu tive um tio também que era oficial do Exército, chamado Eduardo, que até a minha netinha mais moça tem o nome de Eduarda, que foi a pessoa com quem eu mais aprendi. Eu aprendi muito com meu pai, mas com esse tio, que era mais da minha idade, aprendi muito também. Foi a pessoa com quem eu mais aprendi na minha vida. E também era comunista. Não era do partido, mas era comunista. Meu pai era do partido. Né? Então, essa sua movimentação dentro do Exército, para o seu pai, não era uma... Não, mas não me ajudava em nada, pelo contrário, né? Porque ele também era perseguido. Ele se reformou muito moço, porque ele pegou uma tuberculose. Naquele tempo o Exército tinha muita tuberculose. O tratamento era muito ruim, né? Então, ele pegou uma tuberculose, tanto que morreu com 49 anos. Mas aprendi muito com eles. Né? O Eduardo era uma pessoa que eu morei com ele um tempo, é um moço solteiro, ele casado, ele e a Lígia,
E eu morei com os dois, aprendi muito, passávamos madrugada conversando, discutindo, lendo, né? Olha, era uma coisa assim que não dá para falar o quanto aquilo era prazeroso para nós. E aí, quando chegava de manhã que o senhor ia para o quartel, o senhor tinha um choque de realidade. Né? Um choque de realidade, é verdade. Mas eu, em 1961, eu sempre fui um homem de muita sorte. As coisas sempre aconteceram próximo de mim. Em 1961, o meu quartel, eu servi em Porto Alegre, no 18º Regimento de Infantaria. E houve a tentativa de golpe para não deixar o Jango tomar posse. E o meu quartel tinha uma oficialidade de baixa qualidade. Oficialidade, assim, de direita, nazista, pessoas despreparadas, né? E eu, né, era moço, tinha 61, tinha 26 anos. Né? Quando houve a tentativa de golpe, que não deu certo, por quê? Porque em Porto Alegre, nós no 18, tomamos o 18. Né? Tomamos o 18 e comunicamos ao general comandante do Terceiro Exército, antes de ele decidir pela legalidade, comunicamos a ele, o 18 está pela legalidade, com o senhor ou sem o senhor. Né? Então, e isso, quem fez a prisão fui eu, né, que fiz a prisão da oficialidade, cercamos o pavilhão de comando, e eu era mocinho, tinha 26 anos, então fiquei marcado, né, o resto da minha vida. Bom, mas foi uma coisa muito boa e que me deixou assim, sempre o pessoal sempre com muito carinho comigo. Né? Sabiam que a gente decidia, né? Faz certo ou errado, não ficava sem decisão. E em 61, isso foi decisivo para mudar o Terceiro Exército. Tanto que os meus companheiros de hoje, que ainda estão vivos, me telefonam e dizem, ô, Amadeu, você continua mesmo? Né? Brincando comigo. Até esses dias me telefonou um amigo meu que foi deputado, nós elegemos um deputado estadual no Rio Grande do Sul, Almoré Zoc Cavalheiro, e elegemos um deputado federal no Rio, o quarto mais votado do PTB, chamado Antônio Garcia Filho. O mais votado foi o Sérgio Magalhães, o segundo foi, eu acho que o Eloy Dutra, o terceiro, um outro que eu não me recordo, e o quarto foi o Garcia. Quer dizer, então, houve uma coisa assim uma participação muito boa. E depois, antes de eu sair do Rio Grande, houve uma encampação, Brizola como governador, encampou a ITT e a Bondancher. A ITT era uma telefônica e a Bondancher era de eletricidade. E um general de Santa Maria, chamado Peri Constante Bevilacqua, né, era um nacionalista, mas era um homem muito contraditório. Ele faz um telegrama de solidariedade ao Brizola e é preso 2 dias com prisão domiciliar. Aí nós organizamos no 18 um memorial de assinatura de solidariedade ao general, ninguém podia criticar, e enviamos para ele, né? Aí eu fui parar no Piauí, porque tinha um comandante que tinha ido, como o 18 em 61 tinha se levantado e tomado o quartel, os sargentos, mandaram um coronel Ferrabras, né, para lá, um tal de José Plácido de Castro Nogueira, pelotense, também gaúcho, e que disse que ia botar o 18, né, ia endireitar o 18. Aí nós fizemos esse memorial e ele viu que não tinha endireitado nada, né? E houve uma solidariedade assim maciça. E até episódios, assim, quando ele reúne oficiais e sargentos, né, para dizer que ia punir aqueles que tivessem a dignidade de se apresentar como assinantes do memorial, né, eu me levanto e digo, coronel, eu assinei o memorial.
Ele disse, você está preso, não sei o quê. Ele disse um monte de bobagem. E aí começou a levantar um atrás do outro. Levantaram todos os sargentos, 180, e alguns oficiais. Ele aí chora, faz coisa e tal, mas por trás nos manda embora. Né, consegue a nossa transferência. E, então, tudo isso, sabe, é uma coisa assim que acaba fazendo bem para a gente. Né? Eu convivo bem comigo, com a minha história, né? E sou um homem com quase 80 anos, você vê, né? Que ainda tem emoção, ainda quando trata dessas questões dos nossos companheiros que foram assassinados, às vezes choro, né? Porque são pessoas que eu não podia ter perdido e a gente acabou perdendo, né? Quando as pessoas que são próximas nos fazem algum pedido, alguma coisa, a gente faz o possível e o impossível para poder atender. Tenho com meus filhos e com os meus netos uma relação maravilhosa. Né? Meu filho me liga todo domingo, pai, como é que você está? Está bem? Está bem? Ontem falei com minha filha no Rio Grande, falei com meu neto, que fez ontem 22 anos, fez dia 7, 22 anos, né? O Guilherme. Agora, dia 14, o outro neto faz aniversário, o Rodrigo, que é advogado. Né? Dia 15, a minha netinha de 5 anos, né, faz aniversário. E dia 16 eu faço 78 anos. E o legado comunista, militante, resistente? Isso eu não consegui realizar. A marca na minha família ficou muito forte. Muito, muito forte. Né? Ficou mais ainda quando os dois mais velhos, quando pequeninhos, foram presos. Eles nunca podiam ter esperado aquilo. E aquilo aconteceu, quer dizer. O cerco da minha casa em 64 também mexeu muito com eles. Né? Eu morava no Realengo, era uma casa, tinha mais de 100 militares cercados, mostrando fuzil, atirando as crianças assustadas. Eu os coloquei num quarto que não tinha contato com a rua, mas assim mesmo eles participaram de tudo. Depois foram várias vezes me ver na cadeia, várias vezes chegaram na cadeia para me ver e não deixaram eles entrar. Né? Várias vezes eles chegaram, eu estava na cela, né? Então não podiam me ver, porque a cela era castigo político, as celas são nojentas. Se os presídios de civis, de trabalhadores, de operários, é uma indignidade, as celas políticas na Fortaleza de Santa Cruz, tinha 300, 400 anos a Fortaleza, é onde os escravos desciam. A cela tinha celas do passado, tinha uma de 60 de altura e ia subindo 20 centímetros, e você ficava deitado no cimento, na pedra, né, fazendo as suas necessidades, e eles jogavam água quando chovia, né, em você. Então, isso tudo deixou, não é desculpa, mas é uma realidade que marcou muito a minha família. Né? E depois marcou muito porque eu também tinha um irmão, eu nunca tive irmão homem, mas era um tio meu, irmão da minha mãe, o mais moço. Eu me chamo Amadeu Felipe e ele se chamava Amadeu Ercílio. Ele faleceu agora com 79 anos. E ele era, então, irmão, mas nós fomos criados junto com roupinha de marinheiro. E ele também depois entrou no partido, mais tarde, foi preso político em 75, no pessoal daqui do Paraná foi preso em 75. Ele veio de Santa Catarina, ele morava em Criciúma, foi preso também. Então, isso tudo mexeu muito com a minha família. Né? Mas há uma relação afetiva, né, entre nós muito forte. E a minha irmã, eu falo com ela toda semana, a única que eu tenho hoje, que é um ano mais moça que eu, mora em Salvador, né, e a gente está terminando a vida.
mas está terminando com muita dignidade, né? E com muita né? Tudo ainda para poder dar. Né? Dá para quem? Dá para tudo. Dá para mudar a sociedade, dá para lutar por melhoria para todo mundo, dá para lutar para que todo mundo se realize, que seja próximo se realize, né? E até para conhecer novas pessoas como estou conhecendo você. O senhor permanece com a esperança, com aquela esperança que o moveu essa vida inteira, então. Uhum. A esperança é talvez a palavra mais bonita, eu acho, é solidariedade e esperança. Muito obrigada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.